Estou com uma palavra que eu devo começá-la hoje e terminá-la no domingo, se assim Deus permitir, amém, gente? Se domingo Deus mudar, Ele que manda, Ele que determina, Ele que vai determinar aqui o curso dos cultos, amém, gente? Tiago, capítulo de número 1, verso de número 12, começa lá, queridão. Tiago 1, verso 12. Preste muita atenção, porque a fé sempre vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se tem uma coisa que transforma a sua vida, é pastor? Não. É placa de igreja? Não. É a palavra de Deus. Isso transforma a sua vida. Então dá ouvidos a ela, dá ouvidos à palavra. Esteja atento a tudo que Deus vai falar aqui com você nesta noite, em nome de Jesus. Amém, gente? Tiago 1,12, está lá escrito: bem-aventurado, ou seja, feliz, ou seja, abençoado o varão que sofre a tentação. Tem uma versão na Bíblia que diz: bem-aventurado o homem, o varão que suporta a tentação. Amém, gente? Que persevera na provação. Quando for provado, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Olhe para mim. Quem aqui não é tentado, né, pessoal? É ou não é, pessoal? Todos nós somos tentados. E tem vezes que a tentação vem e vem com tudo. E nem sempre a tentação vem na forma de um pecado. Você quer um exemplo? Posso ou não? Vem a tentação para você desistir. Não quero mais lutar pelo meu casamento, não quero lutar mais por essa causa, não quero mais saber disso. Ah, Deus prometeu, mas eu não quero mais falar sobre isso, não quero mais mexer nesse angu, não. Para mim basta. Quantas são as vezes que somos tentados a desistir? Olha, eu vou dar um tempo para a igreja. Olha, essa campanha até foi boa, mas eu vou desistir. Só você olhar do lado. Tinha no mínimo 2 vezes e meia mais o povo que tem aqui hoje, semana passada, semana retrasada. Mas o povo desiste muito fácil. Quantos estão sendo tentados, mas não suportam a tentação? Desistem na beira do caminho. Começa uma faculdade, não termina, desiste. A tentação vem, o corpo cansa, desiste. Desiste do projeto empresarial, desiste de tanta coisa. Repito, de lutar pelo casamento. Já está se conformando com a diabetes, já se conformou a minha diabetes, a minha pressão alta, o meu problema cardíaco. Não tem nada disso não, você tem? Está repreendido em nome de Jesus, não é seu não. Se está no seu corpo, não te pertence não. Jesus já levou na cruz do Calvário tudo isso aí. Mas quantas são as vezes que nós já desistimos? Já falamos a minha doença, a minha isso. O meu caso é diferente. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Não desiste, meu irmão. Você está tão próximo da bênção e está pensando em desistir. Você está tão próximo, meu irmão, de uma libertação. Você vai parar agora de vir na igreja? Você vai parar agora, vai desistir? Vou parar de dizimar, não está dando nada certo, está me faltando. Não, agora. Você está tão próximo da bênção, está tão próximo da vitória, e não está suportando a tentação. Esses dias eu atendi um amigo, sem falar que dia, aonde, se foi aqui, se foi em Minas, se foi em Pernambuco, pouco importa. E eu falava para ele: 2 coisas podem acontecer depois dessa oração que nós fizemos: a pressão aumentar e a coisa aparentemente piorar, ou você chegar em casa e está tudo resolvido. Tem essas 2 vertentes. Mas independentemente da vertente, não desista. Suporte a tentação. Se a coisa piorar, suporte a tentação, porque aquele que começou a boa obra é o quê? É fiel para terminá-la. Suporte a tentação. Suporte
suporte, diga, eu vou suportar as provações, as tentações, porque ela vem, meu irmão. Eu me lembro quando eu era auxiliar, como o pastor Denilson, como o pastor Kelvin, que são pastores, mas momentaneamente estão auxiliando aqui na sede. Pastor Maico, são homens de Deus. Pastor Jorge, pastora Marília, tudo pessoal de Deus. Eu era auxiliar na sede de São Paulo. E um dia, eu estava meio chateado. Eu fui para a porta da igreja, encostei num carro que estava assim parado, assim na calçada, né? Fiquei olhando para a igreja e falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Estou velho. Eu não ganhava R$1 de salário. Estava noivo da Luciene. Larguei emprego, larguei a vaga de propagandista no laboratório Marjan, que saiu para mim. Não fui, larguei tudo para fazer obra e não ganhava R$1 da igreja. De graça. Diga assim, grátis. Era uma amostra grátis. Falei, pô, Jesus, estou sem dinheiro, estou quebrado, não tenho nada. Roubar eu não vou, Senhor. Eu encostei na igreja assim, no carro, fiquei olhando para a igreja. O diabo falou para mim, volta a trabalhar. Isso aqui não é para você não. Vai, volta a trabalhar. Aí você frequenta a igreja. Parece que eu ouvi uma voz falando assim. Aí eu peguei o telefone, liguei para um amigo que foi até meu padrinho de casamento. Posteriormente, eu casei posteriormente, né? Era noivo na época. Falei, ô Juninho, prepara uns currículos para mim, cara. Eu vou voltar a trabalhar. Ô louco, mas você não estava firme como pastor, cara? Eu, hein? Estava até começando a acreditar nesse tal do evangelho. Meu amigo falando. Porque você, pastor, cara, você era do mundo, pô. Então vai voltar para o mundo? Eu falei, não, vou voltar a trabalhar. Prepara o currículo para mim, cara. Que eu vou passar aí, imprime uns 10 aí que eu vou passar e vou distribuir. 20 anos atrás isso. Ainda se distribuía currículo nas portas, hein? Em porta. Hoje é tudo mais online, né? Falei, beleza. Quando eu desliguei o telefone, chegou um cara e falou assim, tá triste? Tu me ama mais que os outros? Apacenta as minhas ovelhas. Falei, obrigado, cara. Ele peguei o telefone. Falei, irmão, cancela o currículo. Eu tenho o chamado de Deus da minha vida. Não vou desistir do chamado. Mas a tentação vem ou não vem? Veio para mim, vem para você. Não desista. Não desista. Vem a tentação para você reclamar, murmurar, lamentar. Quem já sofreu essa tentação? Diga assim bem alto. Vixe! Que é a que mais vem, né? Reclama da vida. Puxa, hoje eu comi uma batata frita, um purê de batata, meia colher de arroz e um pedaço de carne. Como é que eu tenho a coragem de reclamar da vida? Sendo que tem muita gente que numa hora dessa não tem nada para comer. Eu vou sair daqui, vou pular, vou chegar em casa, eu preciso emagrecer, né? Vou fazer um omelete. Vou olhar para 2 zoião assim, bater, vou cortar um tomatinho, vou jogar lá e fazer um omelete. Glória, comer meu omelete, vou descansar. E tem gente que não tem nem água potável para beber. Como é que nós temos a coragem de reclamar, murmurar? Somos tentados ou não somos fazer isso? Fazemos ou não fazemos isso? Tudo que o diabo quer. Que eu desista, que você desista dos propósitos de Deus, daquilo que Deus falou no seu coração, de lutar pelo seu casamento, de lutar pela sua família, de lutar pela libertação do seu filho. Ah, deixa ele. Deus cuida. Quando a pessoa fala assim, eu já aprendi isso no evangelho. Está na mão de Deus, porque a pessoa desistiu de lutar. Não tem mais força. Já empurra para Deus, Deus fala, na minha mão, você que tem que lutar, minha filha. Mas está desistindo, está abrindo mão. Diga, eu não. Mas nós somos tentados, meu irmão, a desistir, a reclamar, a murmurar. E é tudo que o diabo quer para roubar a nossa coroa. Porque Deus vai coroar você, meu irmão, com grandes vitórias em nome de Jesus. E no século vindouro com a vida eterna. Não desista. A tentação está grande para você falar mal de alguém. Põe uma trava na minha boca, Senhor. Guarda a porta dos meus lábios, diga amém. Põe uma trava, Senhor. Põe uma guarda. Há campeões na minha boca, eu não falar besteira. Falamos besteira ou não falamos? Falamos mal dos outros ou não falamos? A Bíblia diz, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. E a gente perde tempo falando mal dos outros. Devíamos falar mal de quem?
do diabo. Suporte a tentação, não fale mal daquele que é a imagem semelhante de Deus. Por mais errado que a pessoa esteja, somos imagem e semelhança do Senhor. Entende, filho? E perdemos tempo de falar mal, em criticar. Em vez de falar mal, ore pela pessoa. Ore por mim, filho. Não fique falando mal de mim, não. Ore por mim, em nome de Jesus. Porque eu não falo mal de você, eu falo bem de você para Deus. Amém? Me ajuda aí, filho. Colabora aí. A tentação está grande, pastor. Eu vou chutar o balde. Nessa expressão que fala por aí? Não chute o balde. A sua bênção está muito próxima em nome de Jesus. Mas a tentação ela vem. E Deus está mandando, está falando: bem-aventurado o homem, o varão que sofre, que suporta a tentação, que sofre a tentação, que persevera na provação, que persevera na provação, que persevera na tentação. Seja essa pessoa. Deus vai te coroar em nome de Jesus. A bênção vai chegar, meu filho. A vitória vai chegar em nome de Jesus. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo roubar a sua bênção. Mas são muitas as vezes que somos tentados. Quantos foram tentados a quebrar essa campanha? Não vou mais não. Eu estou indo quarta-feira, está bom demais. Eu estou indo domingo. Quem sabe você está querendo parar? Quem sabe você está querendo parar de dizimar? Que isso, pastor? Quantas pessoas pararam? E quem padece é a obra de Deus, é isso? É nada, quem padece é você. Deus nunca vai deixar faltar aqui, mesmo que você pare de dizimar. Porque eu creio num Deus que verdadeiramente vai usar até a pedra para dizimar, até a parede para dizimar, se você não dizimar. Esse é o Deus que eu creio. Muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Eu creio nisso. Você não quer se sentar na mesa? Vai vir gente dos 4 cantos dessa cidade e vão se sentar aqui em nome de Jesus e vão dizimar para abençoar a obra de Deus. Quem está perdendo é você. A tentação veio, não, eu parei, não está dando, o dinheiro não está sobrando. Não, meu irmão. Meu irmão, coma ovo, mas seja fiel a Deus, que a bênção virá em nome de Jesus, a coroação virá. Mas a pessoa não suporta, Jorge. Para de dizimar, para de ofertar. Aquela pessoa que outrora fazia grandes votos para Deus, parou. Precisa de um empurrão do pastor para fazer aqui. Eu acho isso muito feio. Precisa de mim para você ofertar. Então precisa trazer uma palavra mirabolante para mexer com você, para você ter. Não, você já tem a palavra. A Bíblia diz: o meu justo virá da fé. Quem está entendendo, diga amém. Mas parou. A tentação veio, não suportou. Não está suportando a tentação, já está tendenciando para o pecado. Quantos estão assim dentro da igreja? Quantos? Que tem cara de anjo, parecem ter asa, mas estão andando na igreja no pecado, andando fora da palavra, no pecado, na mentira, na desonestidade. Meu irmão, eu vou dar um conselho para você, posso? Custe o que custar, nunca minta. Que quem mente se coloca como filho de quem? Daquele que é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Não minta nunca. Sofra o dano, mas não minta. Amém? E quantos não estão suportando a tentação? Está forte, já estão mentindo, já estão errando. Nós vamos começar a citar aqui, a partir de hoje, e domingo eu devo terminar, se assim Deus permitir, homens da Bíblia que passaram grandes provações, mas suportaram as provações. Primeiro exemplo que eu quero citar para você aqui: José do Egito. Para pensar o que esse menino passou. Os irmãos, tomados por inveja, intentam matá-lo, porque ele conta um sonho no qual Deus a entender que os irmãos se dobrariam a ele e o serviriam e o honrariam algum dia. Ficaram loucos. Quem esse moleque pensa que ele é? Vamos matar ele. Jogaram numa cova e planejaram matar ele. No final, chegaram à conclusão que não ia dar certo matar. Venderam ele como? Escravo. Olha a vida desse menino, olha as provações, olha quantas tentações esse menino suportou. A humilhação de ser vendido como escravo, de ser traído pelos irmãos, ouvir os irmãos intentando a sua própria morte. Depois o venderam como escravo, foi parar na casa de Potifar, aparentemente tudo indo bem. A esposa de Potifar se engraça com ele: José, pode vir quente, filhão, que eu estou fervendo, José. Ah, José, eu te quero, José.
E ele: não, eu não posso trair meu Deus. Olha a tentação que esse homem passou, em todos os aspectos. Olha a provação, a tentação que ele sofreu. Não posso trair o meu senhor. E o meu senhor Potifar falou para a mulher, e a mulher pegava no pé dele: vem cá, gatão, vem cá, meu cheiroso. E ele: não. Até o dia que ela agarra ele: venha, hoje você não me escapa. E ele se desvencilha dela, e ela segura a túnica e o acusa de tentar molestá-la. Que provação. E esse homem é lançado aonde? Na prisão. A mulher mente e ele é jogado na prisão. Lá na prisão, ele é chamado para se apresentar diante de Faraó, porque Faraó tinha tido um sonho e José era revelador de sonhos. Revela o sonho de Faraó. Faraó o tira da prisão e o coloca como a segunda pessoa mais importante do Egito. Se tornou governador do Egito. E José foi capaz de salvar o seu pai e os seus irmãos da fome, da seca, da miséria, da escassez. Suporta a tentação, meu irmão. Deus vai te exaltar em nome de Jesus. Exaltou José diante dos olhos de tudo e de todos. José foi usado para salvar a família. A família foi alimentada no Egito por anos e anos. Amado, você vai ser usado por Deus para ajudar a sua família. Você vai ser usado por Deus. Não desista, suporte a tentação. José suportou. Ele podia se revoltar quando: quer saber, eu já estou aqui mesmo, deixa eu pegar essa mulher de Faraó, ele tem um caso com ela, eu vou ter uma vida muito melhor tendo um caso com ela. Mas ele suporta a tentação. Ele não fala mal dos irmãos, ele não se vinga dos irmãos. No final ele sustenta o pai e os irmãos. Suporta a tentação, meu irmão. Você vai ser exaltado diante dos olhos de tudo e de todos. Para cada dia da tua vergonha, Deus tem dupla honra em nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você vai ser usado para salvar a sua família. Amém, gente? Segundo exemplo, Daniel. Pela mãe do guarda. O rei Dário faz um decreto onde que no período de 30 dias ninguém poderia fazer petição a Deus nenhum a não ser a ele, o rei. E a pessoa que desobedecesse aquela ordem, aquele edito, aquela lei que foi publicada em todos os umbrais, em todos os murais, quem desobedecesse aquela lei seria lançado aonde? Aonde? Na cova dos leões. Amém, gente? Eu dei uma disfarçada aqui, porque eu ouvi uma coisa diferente aí no meio da multidão. Olhe para mim, querido. Iria ser lançado aonde? Na cova dos leões. Imagine ele com a lei na mão, e lá escrito que se alguém orasse, e ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, se virava, abria a janela, se virava em direção de Jerusalém e orava de manhã, à tarde e à noite. Ele está na mão com a lei do rei Dário, aonde a pessoa que fizesse alguma petição a Deus ou a qualquer outra coisa que não fosse para o Dário, para o rei, seria lançado na cova dos leões. Imagina a tentação. Ele suportou a tentação, falou: eu vou continuar o quê? Eu vou continuar o quê? Eu vou continuar o quê? Orando. Ele dobrava os joelhos e continuava 3 vezes ao dia orando. Suporte a tentação, meu irmão. Continue na fé. Ele continuou na fé. Continue orando, meu irmão. Eu vou parar de orar, nada acontece. Não faça isso. Eu desanimei, pastor, nada, meu comércio, minha casa, meu casamento, minha saúde. Eu vou parar, não aguento mais, vou dar um tempo. Eu vou ter a macumba. Que isso, pastor? Tem gente que larga tudo e tá igual cachorro. Quem tem cachorro em casa? Deixa eu ver. Cachorro, não sei se você já viu o cachorro vomitar e comer o próprio vômito. É nojento? Para o cachorro não, para nós é. Pensou, você come uma feijoada, põe no prato e comer de volta. Diga, misericórdia. É nojento, né? Tem gente voltando para coisas nojentas.
já conheceu a Cristo. Tem gente pensando em voltar para coisas nojentas. A Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino, não é digno da vida eterna. Não saia da fé. Mas pastor, a tentação está grande. Eu fui ameaçado, pastor. Eu fui isso. Mulher, continua vindo na igreja. Mas o meu filho continua vindo na igreja. Já não desmamou? Só não é independente? Ah, mas o meu marido continua vindo na igreja. Ah, mas a minha mãe continua vindo na igreja, continua buscando ao Senhor, pois os que buscam o Senhor de nada tem falta. O Daniel continuou buscando a quem? Ao Senhor. Continuou orando 3 vezes ao dia, mas sabia que se ele fosse pego, ele seria lançado aonde? Na cova dos leões. E ele suportou a tentação. Não quero nem saber. Vou continuar orando, vou continuar firme nos caminhos do Senhor. Doe o que doer, aconteça o que aconteça. Eu me lembro, eu trabalhava numa rede de drogarias, que era do seu Sidney Oliveira. Ele vendeu a rede de drogaria, e um espírita começou a convocar os funcionários para ir no centro espírita. Eu tinha um COS, eu enchia de funcionário e levava para a igreja. Eu fui mandado embora. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz assim com o ombro assim, ó. Tô nem aí. Suporte. Faça o que tem que ser feito. Ore, busque, clame. Não saia da presença de Deus por nada. Por maior que seja a provação, por maior que seja a tentação. Daniel saiu, mas a pena seria grande. Ele seria lançado aonde? Na cova dos leões. E Deus livrou Daniel da cova? Livrou? Não, senhor. Não, da cova não, ele foi parar lá. Ele livrou na cova. Da cova não, ele foi parar lá dentro. Só que Deus, que olha para os corações, fez aquele bando de leão abrir um jejum naquele dia. A boca do devorador está sendo fechada na sua vida. Suporte a tentação. Aquele devorador que devora seu casamento, que devora a sua saúde, que devora o seu caráter, está sendo fechada a boca dele hoje. E Daniel recebeu um grande, quero ouvir, um grande livramento. Deus tem livramento para você. Suporte até, não desista, não saia do caminho, não deixe o diabo de enganar, não saia da palavra, não murmure, não reclame, não peque, não está sendo tentado, não vou fazer o que contraria a palavra de Deus, vou continuar firme na palavra. O livramento vai chegar. Chegou para Daniel? Chegou. Está chegando para você em nome de Jesus. Calma, é só um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Terceiro exemplo, posso? 2 aos Coríntios capítulo 11. 2 aos Coríntios 11. É segundo, estou no primeiro. 2 aos Coríntios. A Bíblia está ruim, essas folhas, né? Oh, meu Deus do céu, arruma uma Bíblia boa para mim, em nome de Jesus. Não agora, mais tarde, outro culto. 2 aos Coríntios 11, 23. Olha o que o Paulo vai dizer aqui para mim e para você. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, muito mais que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Olha para mim. Ele recebeu 195 açoites, com aqueles chicotes que na ponta tinham ponta de ossos pontudos, eram amarrados na ponta do chicote. Metais eram amarrados na ponta do chicote. Ele levou 195 o quê? Açoites, ou seja, 5 quarentenas, 5 vezes 4, 200, menos uma, 195.
cara apanhou. Olha que provação, velho. Vamos lá. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui o quê? Apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Muita provação, hein, por aí? Está passando muita luta? Olha o Paulinho aqui. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Paulo passou muitas provações? Sim ou não? Sim ou não? Passou muita provação, Paulinho? Dá para comparar com as suas? Com as minhas? Dá não, né? E você não está suportando mais? Paulo suportou cada uma delas. Paulo enfrentou obstáculos, condições inimagináveis, condições difíceis, mas ele guardou a fé, cumpriu a missão de pregar o evangelho até o fim. 2 Timóteo capítulo 4, vai lá. Minha Bíblia está muito ruim, meu Deus do céu. As páginas estão grudando tudo aqui. 2 Timóteo 4, quem achou, diga amém. Versículo 7, está na tela. Paulo dizendo: combati o bom, apesar das lutas, apesar das provações, apesar das adversidades, muitas tentações, provações, sofri muitas tentações, mas suportei cada uma delas, porque eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Basta para nós, olha para mim. Deus quer coroar você no grande dia do Senhor, mas tem que suportar a tentação, porque se não suportar vai sair da obra, se não suportar vai sair da presença de Deus, se não suportar vai sair da igreja, se não suportar vai deixar o evangelho de lado. Ele deixou o evangelho de lado? O camarada passou lutas, dificuldades, foi fustigado com vara, recebeu 195 ações, apedrejado, 3 naufrágios, perigo de salteadores, passou pelo deserto. Quem está passando pelo deserto aí? Passou, está num deserto a minha vida, faz assim, tá fácil não, né? Deserto é duro, né? Durante o dia, nossa, eu fui no Monte Sinai, meu irmão, acho que eu emagreci uns 3 quilos para descer o Monte Sinai no deserto, no calor. Um calor insuportável, 7 horas da manhã. Insuportável. À noite o quê? Quando para subir, como é que foi? Um frio terrível, com jaqueta, com lã, com gorro, com luva. Um frio fora do comum. E de manhã como? Eu cheio daquelas roupas descendo no Monte Sinai. Quando eu cheguei lá embaixo, dá para torcer a minha meia. O meu sapato era... de tanto suor, molhou o sapato. Deserto é fácil? Sim ou não? Lá estava o Paulinho onde? No deserto. Enfrentou tudo, mas guardou a fé, cumpriu a missão de pregar o quê? O evangelho até o fim. E ele obteve o quê? A coroa da justiça. Deus tem, meu irmão, Deus quer coroar você. Deus quer justificar você, não só naquele dia, mas ainda hoje, em nome de Jesus. A provação está grande, eu sei. A tentação está insuportável, eu sei disso. Eu também passo por tudo isso. Mas suporte, persevere nessa provação que você está passando. Suporte a tentação, sofra a tentação, mas não desista. O Paulo tinha uma certeza agora, estava chegando no fim da vida dele quando ele falou isso, falou: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Quando eu morrer, o justo juiz me dará a coroa. Acorda, igreja, suporte a tentação. Domingo podemos continuar essa mensagem? Não desista.
Não abra mão daquilo que Deus prometeu para você. Quem tem promessa de Deus aí? Eu já vi o pastor, sobe aqui. Eu já vi o pastor cantando: quem tem promessa de Deus não morre não. Não? Não? Não desiste não. Ué, está desistindo? Você está cheio de promessa. Promessa da coroa da justiça. Você vai desprezar isso? Vai abrir mão do evangelho? Vai sair dos caminhos? Tudo que o diabo quer é isso. Suporte a tentação. Tem vitória chegando na sua vida. Domingo nós vamos trazer mais 3 pessoas na Bíblia. 3 passagens da Bíblia de pessoas que suportaram a tentação. E o que aconteceu com elas? É o que vai acontecer com vocês. O que aconteceu com Paulo vai acontecer com você. O que aconteceu com Daniel vai acontecer com você. O que aconteceu com José vai acontecer com você. Daniel, meu irmão, Daniel foi fiel, suportou a tentação, continuou orando, não saiu da presença de Deus e recebeu um grande livramento. É o que Deus tem preparado para você. Um grande livramento. Não desista. Mas pastor, está insuportável. Pastor, minha cabeça está rodando. Pastor, estou perturbado. Não desista. Sassá está só olhando, observando. Quem é Sassá? Satanás, filho. Está lá, Sassá só está olhando para você assim. Desiste. Começa a reclamar. Para de orar. Sai da igreja. Vai, desiste. Você vai perder o livramento que Deus tem preparado para você. Suporta a tentação. Bem-aventurado o homem, o varão que suporta a tentação. Diga amém. Quando for provado, receberá a coroa da vida. Deus vai coroar você. Amém. Tem bênção chegando. Amém. Suporta. Danielzinho suportou. José do Egito passou lutas inimagináveis na própria família. Suportou tudo. A mentira daquela sem vergonha da mulher de Potifar. Ele suportou calado. Foi parar na prisão por causa dela. Injustamente. Mas não saiu da presença de Deus. Não desistiu. No final Deus exalta. Deus vai te exaltar em nome de Jesus. Deus está te exaltando já, filho. José pôde cuidar, salvar a família dele que estava prestes a morrer, porque havia fome em toda a terra havia fome, mas no Egito não. Vem para cá, família. Cuidou da família dele, salvou a família dele. Você vai ser usado para salvar a tua família em nome de Jesus, para salvar o perdido em nome de Jesus. Você vai fazer valer aquela palavra que diz: quem ganha almas é sábio. Você vai ser sábio aos olhos de Deus. Você vai salvar muita gente. Você vai ajudar muita gente a ser salvo. Quem salva é Deus, claro. Mas você vai ser usado para levar essas pessoas a Deus. Ou seja, para serem salvas. Não desiste. José não desistiu. Paulo passou lutas inimagináveis, 3 naufrágios, foi açoitado, fustigado com vara, recebeu 195 açoites com chicote, com ponta de osso e de metais, na ponta do chicote. Arrancava pedaço foi apedrejado, arrancava pedaço da pele, da carne. Foi apedrejado uma vez, passou pelo deserto, perigos de roubo, de assalto, perigo dos falsos irmãos, passou por trabalhos e fadigas, passou fome e sede, frio e nudez, mas continuou pregando. Não desistiu. Você vai desistir? Que Paulo recebeu, lhe foi dado a coroa da justiça. Deus vai nos coroar no grande dia? Sim, mas enquanto esse grande dia não chega, você vai reinar aqui na terra em nome de Jesus. Que Deus fale mais ao seu coração. Levante a mão para o céu e diga: Pai, muito obrigado por essa simples palavra. Meu Deus, eu não vou desistir de andar no caminho, na verdade e na vida. Diga: meu Deus, eu creio que o Senhor há de me honrar de uma forma sobrenatural. Por isso eu não vou desistir. Eu vou verdadeiramente suportar a tentação, e ela tem sido grande, para que eu desista, para que eu murmure, para que eu reclame, para que eu fale mal de alguém, para que eu pare de orar, de dizimar, de ofertar. A tentação está grande, mas eu vou suportar a tentação. Não vou ceder ao pecado que está batendo em minha porta,
porque eu sei que no final eu vou ser coroado. A bênção me alcançará, em nome de Jesus. Diga: Pai, perdoe-me se por algum motivo eu cedi à tentação, mas eu estou voltando correndo para os teus braços para tomar posse da minha bênção. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Amém? Eu sou limitadíssimo para pregar, né? Já deu para ver, né? Mas Deus falou com você. Amém, gente?